único Senhor, único Criador de tudo e todas as coisas. O Senhor nos criou para a sua glória e nos chamou, Senhor, e nos chamou para a sua presença, nos fez seus servos, e aqui nós estamos porque fomos achados por Ti, chamados pelo Senhor. E nós precisamos, Pai, quando estamos aqui, sermos moldados, transformados à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. E uma das ferramentas que o Senhor usa para nos transformar, para nos lapidar, é a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é, na verdade, martelo, fogo. A Tua Palavra é um instrumento poderoso que o Teu Espírito usa no nosso viver para transformar o nosso caráter e a nossa vida. Pai, o que queremos é que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, fale conosco, que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Ó Deus, que a Tua graça nos envolva, que o Senhor nos dê ouvidos para Te ouvir, que o Senhor nos dê, Senhor, um coração abertos para que possamos guardar a Tua Palavra em nossos corações. Que o Senhor permita que a meditação do meu coração, as palavras da minha boca, sejam agradáveis diante do Senhor. Rei meu, Senhor meu. Amém. Amém, meu irmão? Abre comigo a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, eu acho que eu nunca preguei sobre esse texto. A gente prega sempre assim, mas eu não me lembro de ter pregado esse texto, um texto maravilhoso. Eu quero pegar como base o verso de número 20, depois nós vamos nos sentar e depois vamos ler alguns versículos e falar sobre ele. 2 Reis 3, 20, todos acharam? Amém? Diz o texto: e aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Poder, César. Obrigado. Eu quero falar nessa noite sobre fé e provisão. Fé e provisão são duas coisas que devem sempre andar juntas. Eu acho que se tem duas coisas que na verdade elas combinam bastante e elas fazem um par perfeito, né? É justamente fé e essa provisão. A provisão, ela frutifica no solo da fé. É interessante isso, porque onde não há fé, não pode haver e não existe condições de haver provisão. Porque provisão é algo que é sobrenatural, que vem de Deus, né, para a vida do homem, para a nossa vida, e é imprescindível, é necessário que haja fé. Então, se há um lugar onde a provisão acontece, é onde a fé reina, né? Porque a fé é aquilo que dá condições para que a provisão de Deus aconteça, para que o prover de Deus venha para a nossa vida. Porque todos nós sabemos que nós temos momentos de escassez, de dificuldade, de apertos, né? E aí que a provisão de Deus desce sobre a nossa vida. Só que é necessário, então, que haja fé. E esse é um texto típico sobre isso. Eu estava estudando ele hoje, peguei para estudar, achei interessante. Falei, vamos ver se a gente consegue tirar algumas informações importantes para falar com os irmãos nessa noite. Eu tenho pouco tempo, mas vamos lá. No verso de número 9 e 10, eu quero destacar uma coisa já interessante, né? O poder que a crise tem. A crise, os chineses, eles veem a crise como uma oportunidade, né? Ela vem a crise como uma oportunidade. Diferente de muitos de nós que veem a crise como uma situação difícil, mas eles enxergam como uma oportunidade. É diferente o modo deles verem as coisas. Mas a crise também ela tem um outro poder, o poder de revelar o caráter do homem, né? Por exemplo, quando Jó passou por aquela crise que ele teve, ele
revelou ali um caráter, né? Ele revelou ser um homem temente a Deus. Ele revelou ser um homem que tinha um coração que temia o Senhor. Apesar de ter um pouco o coração soberbo, porque ele achava que ele não merecia passar por tudo aquilo que ele estava passando, mas na verdade o caráter de Jó foi revelado, e ele mostrou ser um homem de caráter, porque em nenhum momento Jó se rebelou contra o Senhor. Jó se revoltou contra Deus. Então mostrou que o caráter de Jó era verdade, aquilo que Deus havia dito dele, que ele era um homem reto, sincero e que se desviava do mal. Isso é interessante. E esse poder que a crise tem de revelar o caráter é impressionante. Às vezes nós conhecemos algumas pessoas da igreja, da família, amigos, e às vezes nós, quando encontramos com essas pessoas e elas estão passando por momentos difíceis, e aí então nós levamos um susto, porque a gente fala, poxa, que eu não conhecia esse lado desse irmão, eu não conhecia esse lado dessa irmã, eu não conhecia o lado dessa pessoa. Por quê? Porque a crise arranca de dentro de nós, ela tem esse poder, ela desmascara, ela faz cair as nossas máscaras, e ela tira as verdades que estão lá dentro de nós, aquelas coisas que estão guardadas lá dentro, e que nós sabemos muito bem disfarçar, nós disfarçamos muito bem, só que quando a crise vem, nós não temos como disfarçar, e aí nós colocamos para fora aquilo que existe dentro de nós. Para você entender o texto, é o seguinte: estava tendo um problema aí, existiu uma nação que estava se rebelando, era uma rebelião, porque essa nação não queria mais pagar tributos a Israel. Desde Davi, esse tributo havia sido estabelecido, e durante algum tempo esse tributo havia sido pago. Depois que Acabe morreu, um dos filhos dele, Acasias, reinou no lugar dele, e Acasias não fez muita questão sobre esse tributo, mas Acasias reinou muito pouco tempo, e depois da morte dele, então se levantou o irmão dele, que chamava Jorão, e esse Jorão então resolveu ir atrás desse tributo que essa determinada nação deixou de pagar. E ele então começa a ir em busca desse tributo, que na verdade é muito alto, porque o verso de número 2 diz assim, não, é o verso de número, deixa eu ver, é o verso de número 4, diz, algumas bíblias dizem Mesa, outras Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros. Muita coisa, mas não era só isso. Por ano ele dava 100.000 cordeiros. Você vai falar, mas não tem um exagero aí não? Não, ele era um grande criador mesmo. Os historiadores dizem que ele era um grande criador. E diz que ele pagava também a lã de mais 100.000 carneiros. Era muita coisa. Mas esse era um tributo que pesava sobre ele. Então, esse Jorão não queria ficar sem isso. Parece, aparentemente, parece que ele era um homem que estava preocupado em fazer cumprir as coisas que Deus havia estabelecido por meio de Davi sobre essa nação ímpia. Parece que ele era um homem preocupado em fazer cumprir as coisas, as leis, quando na verdade não é nada disso. Parece que ele era um homem preocupado em fazer com que as coisas de Deus de fato acontecessem e andassem. O texto começa dizendo que ele não andou nos caminhos do seu pai. O texto diz que ele abandonou, tirou a estátua de Baal, destituiu a estátua de Baal. Parece que ele era um homem piedoso. Parece, aparentemente, quando a gente olha assim, parece que era um homem que estava tentando conduzir as coisas de uma forma correta e certa, de um homem temente a Deus, de um homem
ao Senhor, que tem a sua palavra, mas quando a gente chega no verso de número 9, então a gente vê ali a revelação do caráter desse homem, que estava aparentemente passando-se por um homem preocupado em fazer valer as coisas de Deus, em que as coisas justas acontecessem. Porque a Bíblia diz, nós não podemos passear por todo o texto, mas a Bíblia diz que ele chamou aliados para ir com ele nessa batalha, e esses aliados aceitam, são mais 2 nações que vão com ele, e eles então começam uma caminhada, e 7 dias eles marcham no deserto. Quando no 7º dia a falta de água, isso se chama crise, se instalou uma crise ali, e aí agora você vai conhecer quem é o camarada. Por isso que as crises revelam quem nós somos. Lá estavam eles 7 dias andando com um exército de milhares de homens, animais, porque eles levavam meses nas suas empreitadas, nas suas batalhas, nas suas guerras. Então era necessário eles levarem animais para matar, para bater, para comer. Eles tinham que sacrificar ao Senhor também. Além disso, eles tinham seus cavalos de guerra, então eles levavam vários animais. Imagina num lugar onde não havia água. Então eles deparam com aquela situação, e aí no verso de número 9, diz o texto, aí que eles partiram, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então, presta atenção, o rei de Israel disse, o que ele disse? O Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Aqui ele estava revelando o caráter dele, aqui ele estava mostrando quem ele era. Impressionante como que um homem que não consulta a Deus, não se preocupa em saber qual a direção tomar, qual a direção espiritual seguir, porque aqui nós estamos falando não de um rei qualquer, mas é um rei de Israel, e eles sabiam que eles não deviam sair para a guerra sem eles consultarem a vontade de Deus. Isso era prático, era uma coisa que todos eles sabiam. Ele havia sido ensinado, ele havia lido nas leis, nos profetas, todos eles haviam falado sobre isso, a lei de Moisés falava sobre isso. Então ele sabia muito bem que ele deveria consultar o Senhor acerca daquilo, ele deveria ter pedido direção espiritual, mas ao invés disso, quando a gente não pede direção espiritual para Deus, em qualquer área de nossa vida, se você vai fazer qualquer coisa de sua vida e você não pede a direção de Deus para aquilo, o que você está fazendo? Você está arriscando. Veja bem, então quando você não ora, quando você não busca a direção de Deus, quando você não busca a vontade de Deus para alguma área de sua vida, você arrisca, meu irmão. Quando você arrisca, você está colocando ali tudo em jogo. Você está excluindo Deus. Você está dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor, eu não preciso dos seus planos. A Bíblia diz no Salmo 139 que os nossos dias foram escritos por Deus. Deus tem uma vida para mim, mas eu posso deixar essa vida de lado. Eu posso ignorar todos os planos de Deus para a minha vida e viver a minha vida longe dos propósitos de Deus. Eu posso muito bem fazer isso, e é isso que muitos fazem. Eles ignoram a vontade de Deus, eles ignoram a direção de Deus, e eles então resolvem arriscar, assumir as suas próprias vidas. Só que aí, quando acontece alguma situação como essa, quando vem situações de aperto, nós não temos o direito de acusar Deus, de dizer que aquilo que nós estamos vivendo
com muitos de hoje. Quando nós estamos em apertos, em situações difíceis, culpamos a Deus. Culpamos a Deus. Na Bíblia existem alguns exemplos sobre isso, né? E não é difícil nós acharmos exemplos assim. Mas existem também, como eu falei no caso de Jó, homens que resolveram não culpar o Senhor, não culpar a Deus das coisas que estavam acontecendo com a vida dele. E com relação a você? Você culpa Deus pelos seus problemas? Você culpa Deus pelas suas crises? Você culpa Deus pelos apertos, pelas dificuldades, pelas situações em que muitas vezes o seu caminhar te leva, em que muitas vezes as suas escolhas levam você, em que muitas vezes aquilo que você resolve arriscar, e quando você depara lá na frente, a Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é fim de morte. E aí você costuma culpar o Senhor? Ou você culpa você mesmo e diz: poxa, eu deveria ter orado, eu deveria ter consultado a Deus? Sabe, nós temos que ter um caráter justo, temos que ter um caráter, o caráter de Cristo, o caráter cristão, assumir os nossos erros de verdade, as nossas falhas. Não, se tem um culpado disso tudo, chorão devia ter dito: eu errei em não ter consultado a Deus. Nós estamos nessa situação porque eu deixei de procurar saber qual era a vontade de Deus. Meu irmão, procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procure saber o que Deus tem reservado para você. Se você quer ter e lograr êxito nas suas empreitadas, nas coisas que você quer viver, consulte ao Senhor. Não sai fazendo as coisas que der na sua cabeça, não sai fazendo as coisas que você acha que está certo. Não, nada disso. Consulte o Senhor, consulte a Deus, vai saber. Olha o verso de número 11 e 12, vai falar de um homem temente a Deus. Primeiro falamos de um homem que não teme a Deus, agora vamos falar de um homem temente a Deus que se chamava Josafá, que era o rei de Judá. A Bíblia diz aqui que Josafá então perguntou, diante daquilo que ele viu aquele homem culpando a Deus naquela situação, Josafá, que era o rei de Judá, vizinho de Israel, ele pergunta assim dizendo: não há aqui algum profeta do Senhor? Olha, no meio da crise, você precisa saber fazer perguntas certas. Na hora da crise, é fundamental que você saiba fazer as perguntas certas. E essa era a pergunta certa a se fazer. Não era hora de ficar culpando, achando que ele estava culpado ou não. Era hora de procurar saber se ali existia um homem de Deus ou não. Essa era a pergunta. A pergunta certa era essa. Meu irmão, perguntas certas nos apontam saídas. Você sabia disso? Perguntas certas apontam saídas para a gente. Isso é fundamental. Saiba fazer perguntas em situações difíceis de sua vida. Saiba fazer perguntas, mas perguntas certas. Esse homem disse: será que nós não temos nenhum homem de Deus aqui? Não há nenhum homem de Deus, porque ele sabia que isso era algo que Israel acostumava a fazer. Sabe aquela coisa do capelão? Já ouviu falar do capelão? Nos Estados Unidos tem muito disso. O exército sai e o capelão vai. O capelão é o pastor que vai prestar serviço ao lado do exército. E ele presta serviço espiritual para os soldados na batalha. Isso é normal nas guerras, isso acontece até hoje.
E Israel sempre levava. Israel sempre era levado por um profeta de Deus. Isso era comum. Por isso que Josafá então faz essa pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor? Havia poucos meses, dias, não sei se dias, se meses, a figura maior de Israel, que era o grande Elias, havia sido arrebatado. Por isso então ele não sabia, por isso ele desconhecia a existência de Eliseu, por isso ele não sabia que Eliseu havia assumido o lugar de Elias. Eliseu era desconhecido, Eliseu estava no início do ministério, e ele não tinha então aquela fama que Elias tinha. E Josafá descrente, não sabendo, não conhecendo daquilo que havia acontecido, que a capa de Elias havia caído para Eliseu, e que Eliseu havia recebido porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Mas ele não sabia. Então ele pergunta, mas sabendo que deveria haver aquilo que o primeiro rei Jorão havia ignorado. Jorão nem sabia, nem sequer procurou saber se havia ali a presença de um profeta de Deus ou não. Mas esse homem, a primeira coisa que ele faz quando ele depara com uma crise é: peraí, existe algum profeta de Deus aqui que a gente possa consultar? Veja o verso, a Bíblia diz: para que consultemos o Senhor por meio dele. E um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Na crise, saiba procurar pessoas certas. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser qualquer um. Tem que ser a pessoa certa. A pessoa certa é a pessoa investida de autoridade para falar com a tua vida. A pessoa certa tem que ser alguém que tem autoridade sobre a tua vida. A pessoa certa não é qualquer um não, meu irmão. Não pode ser aquele colega seu de trabalho, não. A pessoa certa sempre é seu pai, é sua mãe, é o pastor, é o ancião da igreja, é aquele que a Bíblia diz que está ali, cheio de conselhos para nos dar, para nos orientar. Essa é a pessoa certa, mas muitas vezes nós não queremos a pessoa certa, porque a pessoa certa muitas vezes vai falar algo que eu não quero ouvir. A pessoa certa geralmente vai contra aquilo que muitas vezes o meu coração está desejoso, está querendo. Mas se eu quero saber a direção de Deus e a vontade de Deus, eu preciso procurar a pessoa certa. Não pode ser qualquer um. A pessoa está lá com problema no casamento, a pessoa está lá querendo ou pensando em divorciar-se, e ela procura lá aquela amiga do trabalho que não conhece a Deus, que não sabe das coisas de Deus, e ela vai tirar conselho com aquela pessoa que não conhece as coisas de Deus. O que aquela pessoa vai falar para ela? Não, você tem que fazer mesmo, você está certa. Não, não está certo não. Sinta que eu vou te falar o que a Bíblia diz. Sinta que você vai ouvir o que a Bíblia diz sobre isso. Então, na crise, nós precisamos fazer perguntas certas e procurar pessoas certas. Está em dificuldade? Está em aperto? Está em crise? Bom, na igreja existe um monte de conselheiros. Sabe onde está escrito isso no Coríntios capítulo 11? Que a igreja é fábrica de conselheiros. A igreja é fábrica de pessoas que estão sempre sendo curadas para curar outros. Você já viu isso? A igreja é esse lugar. Aqui existem pessoas que foram curadas, e foram curadas para um propósito, para curar outras, e outras, e outras, e outras, e assim. Por isso que os melhores conselheiros estão aqui dentro. Por isso que os melhores conselheiros
são aqueles que lideram. Por isso que os melhores conselheiros são aqueles que estão mais perto de Deus, são aqueles que representam a Deus, são aqueles que são investidos de autoridade sobre a tua vida. Volto a dizer, como seu pai, sua mãe, como seu pastor, como sua pastora, como seu líder. Esse é um bom conselheiro para você. Esse é quem você tem que ouvir. Esse é quem você tem que procurar na hora da crise, na hora da sua dificuldade. Isso é o que o texto nos ensina. E eu quero falar uma coisa também muito importante que está no verso de número 13 e 14. Até agora eu falei de fé, não falei de provisão. Diga o que nós vamos falar. Se dá tempo, nós chegar lá. O verso de número 13 e 14 também tem um ensinamento incrível, maravilhoso para nós. Porque o verso de número 13 e 14 diz o texto assim: mas Eliseu disse ao rei de Israel, preste atenção, irmãos. Eu disse assim, ele estava agora falando para o ímpio. O ímpio era Jorão, o rei de Israel. Então o profeta vai falar com o ímpio, com aquele que desprezou a Deus, ignorou a Deus e depois culpou a Deus da situação. Entendeu, né? Então o profeta se dirige a ele dessa forma. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas do seu pai e os profetas de sua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis aqui para os entregar na mão de Joabe. Olha, isso é uma coisa impressionante. E eu quero te ensinar um segredo que eu aprendi. Essa palavrinha é muito importante que você deve desenvolver dentro de você. Elimine. Escreva aí, ó, na sua mente. Quando eu quero guardar alguma coisa, eu fecho os olhos, escrevo aqui dentro e fica guardado. Elimine de sua vida. Elimine de sua vida pessoas, associações, julgos desiguais, pessoas erradas, associações erradas. Elimine de sua vida. Você pode ver aqui o profeta, ele põe, parece que um limite entre ele e o perverso. Isso deve existir entre nós. Nós devemos impor limites a esses. Paulo, ele fala sobre isso na carta aos Coríntios, quando ele fala sobre o jugo desigual. E quando ele vai falar sobre isso, ele fala sobre a associação com pessoas que se dizem. Ele não fala, eu não estou dizendo com respeito àqueles que estão lá de fora. Aqueles lá de fora, ele diz, não, se fosse assim, nós teríamos que sair do mundo. Mas ele diz, mas eu digo em relação àqueles que se dizem irmãos. Olha só, ele diz, aqueles que se dizem irmãos forem avarentos, maldizentes. Você sabe a lista, não vou gastar aqui. Uma lista. Ele disse, com esses não vos associeis, ou seja, elimine de sua vida pessoas erradas. Eliseu eliminou Jorão da vida dele. Olha, ele até foi um pouco mal educado, disse, eu não tenho nada a ver com você. E ele era um representante do povo de Israel. Ele era um homem que estava ali importante, mas ele disse, quem é você? Eu não tenho nada a ver com você. Por que você não procura os profetas do seu pai e de sua mãe? Profetas que não são profetas. Esse ainda era o pecado que ele havia ainda continuado na vida dele, porque ele ainda levantava profetas que não eram profetas de Deus e investia autoridade sobre aqueles homens para profetizar coisas agradáveis aos ouvidos dele. Por isso aquele profeta do Senhor diz, vai, procure os profetas dos seus pais, da sua mãe, procure aqueles profetas. Eu não tenho nada para
essas coisas de sua vida. Porque o certo é, quando as pessoas erradas saírem da sua vida, as coisas certas vão começar a acontecer na sua vida, pode ter certeza. Quando você eliminar as pessoas erradas, escreve isso, não esqueça, as coisas certas vão começar a acontecer na sua vida. Ó, meu irmão, tem gente muito boa por aí que eu conheço, mas que se associa com pessoas malignas, pessoas maldizentes, pessoas irreverentes, pessoas que não temem a Deus. Elas estragam qualquer pessoa. Olha aquele ditado antigo: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Isso é uma pura verdade. Eu não posso me associar com aquele que se diz irmão, é avarento, é maldizente, é rebelde a Deus, aquele que culpa a Deus por suas crises, por suas dificuldades. Eu não posso me associar com eles. Talvez você esteja lutando com a sua vida e você não consegue acertar, não consegue nada para a sua vida. Tudo que você faz parece que é um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, dois para trás. Pare e veja quem são as suas companhias, com quem você está andando, quem são os seus amigos, quem é que compõe a sua turma, quem são os que compõem a sua tribo. Em nome do Senhor Jesus, elimine pessoas erradas de sua vida, elimine e comece a colher frutos bons na sua vida. Ande com pessoas boas. Eu já disse isso na escola dominical e não canso de dizer. Eu tinha 15 para 16 anos quando eu cheguei na igreja. Um pastor chamado Joel Camargo, ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse para mim: Edson, ele chamava de Moisés. Moisés, ele dizia: ande com pessoas melhores do que você, não ande com pessoas menos que você. Procure aqui dentro pessoas que são maiores que você, mais que você, e se apegue a eles, fique perto deles, porque você vai caminhar e você vai chegar longe. Se você se associar com essa gente pequena, você não vai. Eu guardei aqui, e é uma verdade. É uma verdade. Nós precisamos escolher andar com gigantes na fé, escolher andar com pessoas tementes a Deus, escolher andar com pessoas de fé, que semeiam fé, e por onde passam eles cultivam a fé, abrindo assim a possibilidade para a provisão de Deus, para o acontecimento dos céus na vida. Porque o verso número 14 diz que Eliseu, olha a diferença, Eliseu disse então para o homem de Deus, que era Josafá: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse, olha a diferença, a presença de Josafá. Olha aqui, você viu a diferença? Ele eliminou Joram, mas ele abraçou Josafá. Ele disse: se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu não daria atenção e nem olharia para você. Mas por causa de Josafá, aí ele pede um músico. Ele diz: me traga um músico. E aí vem o músico começa a tocar, e aí tem gente que inventa um monte de coisa, mas não quero mistificar música nem nada. A gente sabe da importância da música para um judeu, mas eu não quero entrar nesse detalhe. O detalhe é que ele começa a profetizar, e aí entra a mensagem da fé e da provisão, que está no verso de número 16. Então ele diz: assim diz o Senhor, Deus sempre tem, presta atenção, um plano. Deus sempre tem um plano de resgate para cada um de nós. Não importa a situação, o momento, a crise, não importa onde nós estamos, se cercados de provisões ou não, se no deserto, não importa, não interessa se você está no oásis, não importa onde você estiver.
Deus tem um plano de resgate para você naquele lugar. Isso é fato, isso é bíblico. A Bíblia chama o Senhor de Emanuel, o Deus conosco. Ele não é o Deus que nos abandona quando as coisas começam a ficar difíceis. Ele não é um Deus que vira as costas e vai embora. Não, mas Ele é um Deus que está ali, pronto a nos ajudar, solícito. Ele espera que a gente o reconheça, o chame, o convide para fazer parte da nossa vida, para tomar partido da nossa história. Ele é aquele Deus que está sempre disposto a mudar o rumo de nossas vidas. Oh, meu irmão, se você acha a tua vida enfadonha, cansada, se você acha a sua vida sem cor, sem graça, é porque você não conhece Jesus Cristo, é porque você ainda não tem Jesus na sua alma, é porque você ainda não tem esse Deus, Criador de tudo, todas as coisas, habitando dentro do teu coração. Ele dá sentido à vida, Ele faz a vida se tornar colorida, bela, linda. Esse é o nosso Senhor Jesus. E tudo que Ele deseja é fazer parte de você, fazer parte da sua história, ajudar você nas suas dificuldades, ajudar você na sua caminhada, porque Ele sabe que é difícil, porque Ele sabe que é impossível, porque Ele sabe que nós, vez ou outra, nos metemos em situações difíceis, embaraçosas. Os homens criam embaraços e nós precisamos da presença dele para sairmos desses embaraços. Só que para que esse plano de Deus de resgate aconteça, para que essa provisão de Deus surja para a minha vida, lembre-se que eles estavam no deserto, eles estavam sedentos, eles tinham uma grande necessidade que era de água, e eles não viam nenhuma possibilidade. Aonde eles olhavam, eles viam deserto, deserto, deserto. Aí a Bíblia então diz que o profeta fala, e assim diz o Senhor: vocês não sentirão vento. Verso de número 17, acompanha comigo aí. Vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e seus animais. Você sabe o que é fé? Deixa um pouquinho marcado aí, eu vou pôr uma caneta aqui para nós voltarmos rapidinho. Vamos lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. O que é fé? Fé, diz Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é um ato, é uma atitude, certo? E conforme diz o texto aqui, a fé, ela faz a gente ter atitudes antecipadas. É interessante isso. Por quê? Porque ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé, ela age assim, dando certeza às coisas que nós esperamos e sendo a convicção dos fatos que nós ainda não vemos. Isso é fé, é assim que ela opera. Como que ela opera? Ela dá certeza às coisas que nós esperamos, e ela é a convicção dos fatos que ainda nós não vemos. Por isso que então, se você voltar lá, você vai entender o que eu quero dizer. O texto diz, no verso de número 19, mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, Ele também entregará Moabe nas suas mãos, vocês conquistarão todas as cidades fortificadas, Ele fala. Mas Ele diz assim, no verso de número 16,
façam neste vale covas e mais covas. O que é fé? Fé, então, é a certeza das coisas que eu espero. E aí a fé faz eu agir como se as coisas ainda não acontecessem, mas eu antecipo o acontecimento das coisas e faço aquilo que é necessário para que a provisão de Deus chegue para a minha vida. Você entendeu? Entendeu não? Ou seja, ele havia dito, presta atenção, que eles haviam de receber muita água. Essa era a promessa de Deus: vocês vão receber água, água para vocês beberem, água para os animais beberem, vocês vão se fartar de água, mas vocês têm que fazer covas. A fé muitas vezes faz você agir primeiro, e aí entra a convicção. O que é convicção? É uma forte confiança de que aquilo vai acontecer. A fé faz você acreditar, e aí você cava, você faz o poço, e aí entra a convicção, que é uma confiança muito forte de que aquilo que você espera vai acontecer de verdade. Isso é fé. Essa é a fé agindo na nossa vida. Ela faz a gente ter atitudes antecipadas, ou seja, eles deveriam agir antes de receber, e é assim que Deus espera de cada um de nós. É assim que Deus quer que nós façamos com relação àquilo que eu desejo, àquilo que eu busco. Ele quer que eu crie um ambiente. A fé verdadeira é a fé que consegue criar um ambiente. Para traduzir melhor para você, eu quero falar daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela estava na casa dela, presta atenção, e a Bíblia diz que ela, na casa dela, começou a ter fé, dizendo: eu vou sair da minha casa, olha a convicção agora, eu vou andar, eu vou passar pela multidão, eu vou tocar no vestido dele, e quando eu tocar no vestido dele, olha a fé, eu sei que eu serei curado. Presta atenção, irmãos, ela criou a situação, ela fez de uma forma antecipada tudo o que ela haveria de fazer, como ela deveria agir. Eliseu disse: vocês vão receber muitas águas, mas vocês precisam fazer covas. Mas preste atenção, vocês não vão sentir vento, vocês não vão sentir cheiro de chuva, vocês não vão ver chuva, mas vai encher de água todos os poços que vocês abrirem. E aí, irmão, você acredita ou não acredita? Você crê ou não crê na provisão de Deus? Para mim, a fé é um braço estendido, é o braço que se ergue, é o braço que se levanta para tomar posse das coisas que Deus tem para a minha vida. Sem esse braço eu não consigo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós recebermos a provisão do Pai. Sem fé nós não conseguimos receber milagres de Deus. A fé é algo indispensável. Se você não tem fé, a Bíblia diz que é impossível. É possível você receber alguma coisa de Deus. É possível que Deus te dê alguma coisa. Nós precisamos ter fé. E a fé é algo que vem mediante a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é aumentada, ela é cada vez mais acrescida. Conforme eu vou ouvindo o Evangelho, eu vou recebendo o Evangelho, eu vou recebendo mais fé, mais fé, mais fé, mais condição. Por isso que é fundamental que o cristão leia a palavra, que ele possa ler a palavra, porque daqui depende o seu milagre, daqui depende o acontecimento do milagre, da provisão de Deus para a sua vida. Eles tinham essa opção. Ou vocês começam a cavar agora, ou
acredite, ou então não haverá provisão nenhuma. Eu quero dizer 3 coisas para vocês que são importantes demais. Para que a provisão de Deus aconteça, você, em primeiro lugar, você precisa receber uma palavra de Deus. Se você não receber uma palavra de Deus, você não tem provisão. Porque as coisas de Deus só acontecem mediante a palavra dele. Quando Deus dá uma palavra, a Bíblia diz em Jeremias que Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele usa uma ilustração sobre a vara da amendoeira. Você sabe o que isso significa? A amendoeira é a primeira coisa que floresce. Então Deus está dizendo: eu tenho muita pressa em que minha palavra se cumpra. Assim como a amendoeira tem pressa e a primeira a florescer, eu também quero que a minha palavra se cumpra rapidamente. Você precisa de uma palavra do Senhor. Eles receberam uma palavra dizendo: vocês vão cavar, assim diz o Senhor, cavem muitos poços. Segundo lugar, eles precisaram crer na palavra. Vocês precisam crer na palavra. Eu preciso crer na palavra. Mas tem um detalhe. Lembra quem estava falando aqui? Quem estava falando? Era Eliseu. Quem era Eliseu? O profetinho. Ele não era o profetão, ele era o profetinho. Ele não tinha muito crédito. Não era o Elias. Se fosse o Elias aqui, Elias tinha acabado de matar 950 profetas. Elias tinha acabado de fazer descer fogo do céu. Meu irmão, se Elias tivesse falado isso daqui, puxa, quem é que está falando com você? Quem é que fala com você? Às vezes você julga a mensagem de Deus pelo mensageiro. Às vezes você despreza a mensagem de Deus pelo mensageiro. Oh, meu irmão, nós precisamos acreditar. A Bíblia diz, Paulo fala em Tessalonicenses: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. As profecias são de Deus. As profecias é, na verdade, meu irmão, um incentivo à fé. É uma isca para a fé, um chamariz para a fé, para que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida, para que as coisas de Deus aconteçam em nós. Não despreze as profecias. Eles deveriam crer sim naquele tão pequeno profeta que estava iniciando. Essa era a prova de fé. Esse era o teste de fé. Você precisa acreditar, você precisa crer. Quando alguém falar alguma coisa para você, quando dizer alguma coisa para você, oh meu irmão, creia, creia. E o Senhor, Ele não é homem para mentir, nem tampouco filho do homem para dizer e se arrepender. Nós precisamos acreditar mais, crer mais na palavra profética de Deus. A palavra de Deus é profética. Ela está aqui para se cumprir. A Bíblia está cheia de profecias que precisam se cumprir, e nós somos esses que vão fazer as profecias de Deus se cumprir ou não em nossas vidas, pela nossa fé, pela nossa atitude, pelo nosso acreditar, pelo nosso cavar, pelo nosso agir. Terceiro, eles se prepararam para receber a provisão. Isso é fundamental, porque a Bíblia diz que eles de verdade cavaram e fizeram muitos poços. A fé que espera resultados é a fé que cria condições. Se a sua fé não espera resultado, então, mas se a sua fé espera resultados, então ela vai criar condições. Ela vai criar condições. Aquela mulher saiu da casa dela e disse: eu vou tocar nele e eu vou ser curada. E a Bíblia diz que ela foi no meio de toda a multidão e ela tocou em Jesus e foi curada. Por
porque a fé dela criou aquela condição, a fé dela impulsionou ela. Ela se encheu de convicção, ela se encheu de uma forte confiança de que se ela tocasse, ela iria ser curada. E de fato, ela foi curada. De fato, ela voltou curada para a sua casa. 12 anos hemorrágica, 12 anos afastada da família, 12 anos sem os filhos tocarem nela, 12 anos sem o marido tocar nela, porque ninguém podia tocar em uma pessoa que tinha o fluxo de sangue, era imundo, ninguém podia tocar, pôr a mão. 12 anos, mas a fé dela moveu-se em direção da provisão, preparou o campo. Esses homens ouviram, deram crédito, acreditaram, creram naquilo que o profeta falou, resolveram agir. Quantas palavras proféticas você já recebeu? Quantas palavras desse púlpito já chegaram até seu coração? O que você fez com essas palavras? O que você fez com as profecias? O que você fez com aquilo que Deus falou no teu coração? Você saiu daqui, preparou, abriu covas. Você saiu daqui, preparou, abriu poços, valetas. Você fez alguma coisa? Você demonstrou fé? Você agiu conforme a sua fé? Ou você saiu daqui desacreditado, descrendo, dizendo isso não é possível, isso é loucura? Eles poderiam muito bem ter dito assim, eles poderiam ter falado, isso é uma loucura, como não vai ter vento, como não vai ter cheiro de chuva, como nós não vamos ver chuva, e isso vai se encher de água de um dia para o outro, isso é impossível. Mas a Bíblia diz, e nós lemos no verso de número 20, que foi o verso que nós abrimos, a mensagem que diz: e aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício, isso é importante, isso não está aqui por acaso, não era qualquer hora, era a hora do sacrifício. A hora do sacrifício era a hora da oferta dos manjares, ou seja, 9 horas da manhã. E essa oferta dos manjares falava do amor de Deus. Isso é muito importante. Significa que o amor de Deus é aquilo que nos socorre, é aquilo que nós temos de mais certos nessa vida, como eu falei aqui na abertura. Eu li hoje cedo no salmista, no salmo, quando ele dizia: Senhor, nós de manhã eu recebo o teu amor, e eu vivo esse teu amor durante todo o meu dia. Ó, esse amor de Deus para conosco, esse amor do Senhor para com a nossa vida, que nos faz sentir tão importantes, que nos faz sentir tão amados, que nos faz sentir tão diferentes. Não somos pessoas esquecidas, não somos pessoas que foram criados por Ele e deixados aqui, abandonados aqui. Não, somos amados pelo Pai, somos queridos pelo Pai. Ele derrama constantemente o seu amor, o seu cuidado sobre a nossa vida. É esse amor aqui na hora da oferta dos manjares que se manifesta na minha necessidade, na hora do meu aperto. Sabe o que te socorre na hora da sua tribulação? Sabe o que socorre você na hora da sua crise? Sabe o que socorre você na hora das suas dificuldades? É o amor de Deus. Esse amor, como eu falei aqui domingo na ceia, um amor incondicional. Incondicional. Não é como eu e você está acostumado, um amor baseado em troca. Nós conhecemos esse amor baseado em troca. Deus não. Deus nos ama, apesar dele. Apesar, Deus nos ama. E esse amor nos livra, esse amor nos guarda, esse amor nos protege. Então, meu irmão, em nome de Jesus, para nós terminarmos, porque o tempo já acabou, eu quero que, tanto eu como você, olhe para o nosso coração.
Nosso coração é essa terra onde Deus quer fazer as águas do Espírito dele chegarem até nós. Só que existem muitas terras no nosso coração, terras que precisam ser tiradas de nós, terras que precisam ser arrancadas de nós. Precisamos cavar dentro de nós, criarmos condições para que o Espírito de Deus, para que a palavra dele, para que a profecia dele se cumpra em nossas vidas. É eu e você, nós que criamos as condições. Deus nos chama nessa noite para tomarmos paz, sabe, pá de pedreiro mesmo, e cavar dentro de nós, e fazer dentro de nós poços, varetas, buracos, e dizer: enche-se. E o Espírito Santo está dizendo para mim, para você, para nós: cave mais fundo, porque na medida que você cavar, eu vou encher. Quanto mais fundo for, mais eu dou, mais eu vou derramar. As provisões de Deus são determinadas por nós. A quantidade daquilo que Deus derrama, lembra daquela mulher, capítulo agora, depois desse que nós estamos lendo. Busque vazias, quantas você puder. A Bíblia diz que ela buscou e o azeite foi. E a Bíblia diz que o azeite parou. Não acabou, parou. Parou é uma coisa, acabou é outra. As provisões de Deus não acabam. O que acaba é as nossas vazias. O que acaba são os nossos buracos, os nossos poços, aquilo que nós fazemos. Isso depende da nossa fé, o tanto que nós acreditamos, o tanto que nós cremos em Deus. Em nome do Senhor Jesus, creia. Deus é poderoso para tirar você dessa situação que você está hoje. Em nome de Jesus, creia. Pega a sua palavra na sua vida. Crie condições para esse milagre de Deus acontecer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, na sua vida particular, espiritual. Creia que Deus é poderoso, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele não mudou. Ofereça a Ele condições. Deus quer olhar para mim, para você, e ver em mim, em você, condições para que Ele possa fazer a provisão dEle chegar na nossa vida e acontecer em cada um de nós. Cabe fundo. Eu quero que você feche os teus olhos. Deus, como às vezes nós limitamos o agir do Senhor, como limitamos a forma da provisão em nossas vidas. Às vezes somos como aquele pai daquele menino, não temos fé suficiente. Mas Pai, nessa noite eu quero fazer a oração dele. Ajuda a minha incredulidade. Ajuda-me, Senhor. Se a minha fé não for suficiente para crer, Senhor, para oferecer um buraco profundo, um poço profundo, que o Senhor me ajude, Senhor, que o Teu Espírito me ajude, mas eu preciso nessa noite cavar. Eu preciso trabalhar, Senhor, eu preciso criar condições, eu preciso, Pai, tirar coisas de mim, essas terras que acumularam dentro de mim, essas coisas que atrapalham
tua provisão, coisas que existem dentro de mim, como a incredulidade, a dúvida, Senhor, a incerteza. Essas coisas precisam ser tiradas de mim. Ajuda-me a desentupir essas coisas, arrancar. Espírito Santo, quem além de ti é capaz de entrar dentro de um coração, de uma alma e promover isso? Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a desentulhar, desentupir, arrancar, jogar para fora. É preciso, meu Deus, aquela determinação de Isaac, que foi o homem que desentupiu, desentulhou todos os poços. Deve existir em nós. Nos ajude a sermos como Isaac, nos ajude a criarmos condições, nos ajude a termos uma fé, Senhor, que age antes, que promove antes, que cria antes, que antecipa o milagre, que cria condições para o milagre, que cria, Deus, condições para a tua provisão. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor, pela tua palavra, pode fazer isso em nós. A tua palavra é poderosa para fazer em cada coração, em cada um de nós essa noite. Então, Senhor, faz conforme a tua palavra. Faz conforme o Senhor nessa noite nos falou, Senhor. Oh, precisamos da tua provisão, precisamos do teu milagre, precisamos, Pai, que o Senhor venha encher as nossas vidas, encher os nossos corações dessa água, em nome de Jesus.